Na história de hoje, adentraremos um caso que nos convida a refletir sobre a importância de cada um desses sussurros corporais, especialmente aqueles que surgem em lugares aparentemente inofensivos, como a própria boca. O que começa como uma irritação comum pode, sob o véu do descaso, desdobrar-se em uma jornada de incertezas e angústias. Numa noite de verão particularmente quente, um incômodo sutil, mas persistente, rompeu a paz de Maria. Uma ardência incomum manifestou-se na lateral de sua língua. Ao buscar alívio em frente ao espelho, deparou-se com uma pequena ferida branca, sutilmente circundada por um halo avermelhado. A primeira impressão foi de conformidade com o familiar. Apenas uma afta, pensou, um mal tão comum que raramente gera alarme. No entanto, a natureza da dor desmentia essa aparente simplicidade. Não era a dor aguda e superficial de uma afta comum. Era uma dor profunda, pulsante, como se a própria ferida possuísse uma vitalidade própria, um ritmo independente que a assustava. Você já ignorou um sintoma achando que era bobagem? Essa pergunta ecoa na consciência de muitos, pois quem nunca minimizou uma dor ou um desconforto, atribuindo-os ao cansaço, ao estresse ou simplesmente à má sorte do dia? Essa tendência humana de buscar a explicação mais simples, de evitar o alarme desnecessário, por vezes nos cega para a possibilidade de que algo mais sério esteja se manifestando. A relatividade da dor é um campo complexo. O que para um é um incômodo tolerável, para outro pode ser o prenúncio de uma batalha. E assim, o que parecia ser apenas um pequeno contratempo na rotina de Maria, começou a desenhar um cenário de incerteza, uma rachadura na sua tranquila existência que, com o passar dos dias, se mostraria mais profunda do que qualquer um poderia prever. Em que cidade ou estado você está acompanhando essa história que nos faz pensar sobre os sinais do nosso corpo? A sua participação é valiosa para nós. Se você está gostando da forma como essa narrativa se desenrola e se sente inspirado pelas reflexões que ela traz, por favor deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos desdobramentos. Sua interação é o que nos move a continuar contando histórias que importam. Continuando, os dias que se seguiram à primeira manifestação da ardência trouxeram consigo um agravamento da situação. A dor, antes um incômodo, transformou-se em um obstáculo diário. Comer, um ato essencial e prazeroso, tornou-se um desafio doloroso. Cada garfada, cada gole, era uma prova de resistência. A fala, outrora fluida e expressiva, passou a exigir um esforço considerável, limitando a comunicação e a própria expressão de Maria. Na escola, ela lutava para manter a compostura, para que a sua paixão pelo ensino não fosse ofuscada pelo sofrimento. No entanto, a sua dedicação não era suficiente para mascarar completamente o que se passava. Os alunos, com a sensibilidade aguçada da juventude, percebiam a mudança. "Professora, está tudo bem?" perguntavam com genuína preocupação nos olhos. Maria respondia com um sorriso, um gesto ensaiado para tranquilizar, mas por dentro o medo começava a ganhar corpo. A ferida na língua não dava sinais de melhora. Pelo contrário, parecia insidiosamente se espalhar, desafiando qualquer tentativa de controle. A busca por alívio tornou-se uma peregrinação por remédios caseiros e produtos de farmácia. Enxaguantes bucais com promessas de cura rápida, chás com propriedades anti-inflamatórias, a aplicação de gelo na esperança de diminuir o inchaço e a dor. Nada parecia surtir o efeito desejado. A persistência do sintoma era frustrante, e a cada tentativa frustrada, a apreensão aumentava. Esteban, testemunhando o sofrimento da companheira e a ineficácia das medidas paliativas, insistiu com firmeza. "Maria, por favor, vamos ao médico. Não podemos mais adiar isso."
A relutância de Maria era palpável. Havia um receio intrínseco em buscar ajuda profissional para algo que, em sua mente, poderia ser interpretado como um exagero, uma reação desproporcional a um problema trivial. "Não quero parecer exagerada", ela murmurava, mas a dor, com sua força implacável, acabou por vencer sua resistência. A necessidade de entender o que estava acontecendo, de encontrar uma solução para o sofrimento que a consumia, falou mais alto. Chegaram à clínica e a médica, com uma expressão de profissionalismo sereno, examinou a lesão com atenção meticulosa. Observou os detalhes, a coloração, a textura, a forma. Após o exame inicial, sua recomendação veio de forma clara e direta: uma biópsia. "Só para garantir", disse ela, com o intuito de acalmar. Mas a palavra biópsia ressoou no silêncio da sala de consulta com a força de um trovão, prenunciando um caminho incerto e potencialmente alarmante. O que para a médica era um procedimento padrão para descartar possibilidades, para Maria soou como a confirmação de seus piores medos, o primeiro sinal de que a situação poderia ser muito mais grave do que ela ousava admitir. "Você acredita que o corpo pode guardar segredos por anos?" Essa pergunta nos leva a um território fascinante da medicina e da biologia humana. Nosso organismo é um ecossistema complexo, onde processos intrincados ocorrem constantemente, muitas vezes longe da nossa percepção consciente. Células se renovam, defesas se ativam, e o corpo reage a invasores ou a anomalias de maneiras que ainda estamos a desvendar. Às vezes, um evento aparentemente insignificante, uma pequena agressão, pode desencadear uma cadeia de reações que se manifesta de formas inesperadas e tardias. A capacidade do corpo de se adaptar, de criar barreiras, de tentar isolar um problema, pode paradoxalmente confundir diagnósticos e mascarar a verdadeira natureza de um mal. Essa resiliência, essa capacidade de orquestrar defesas internas, é uma das maravilhas da biologia, mas também um dos seus maiores mistérios, que pode nos levar a situações de grande incerteza. O resultado da biópsia, longe de trazer clareza, adicionou uma nova camada de complexidade e apreensão ao quadro. "Células atípicas", informou a médica, com um tom de cautela que não passou despercebido por Maria e Esteban. A frase, carregada de incerteza médica, pairou no ar. "Isso significa que não são células normais, mas também não conseguimos definir exatamente o que são. Vamos precisar encaminhar você para um cirurgião para uma avaliação mais aprofundada", explicou. Para Maria, cada palavra parecia um passo a mais para o abismo. Sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Esteban, com a mão firme na dela, tentava transmitir força, mas a própria Maria mal conseguia manter a respiração regular. A pergunta que martelava em sua mente e que era compartilhada pelo olhar apreensivo de Esteban era a mais temida: será que é grave? O cirurgião, ao ser consultado, manteve uma postura honesta, porém direta. "Não sabemos ao certo, mas a prudência nos dita que precisamos agir rápido. A melhor abordagem agora é a cirurgia para remover a lesão e analisarmos o tecido com mais detalhe." A urgência na fala do médico reforçava a gravidade da situação, transformando a pequena ferida na língua em um potencial inimigo a ser combatido com medidas drásticas. A cirurgia foi marcada com uma rapidez que refletia a necessidade de intervenção. Maria adentrou os corredores do hospital com o coração a disparar, uma mistura de medo e esperança a consumir seus pensamentos. A sala de cirurgia, com seu ambiente estéril e a presença de profissionais focados, era um palco de suspense. A anestesia chegou, trazendo consigo o esquecimento temporário. Quando Maria despertou, a sensação inicial foi de alívio por ter o procedimento terminado. No entanto, a verdade, muitas vezes inesperada, logo se revelou. O médico, com uma expressão que mesclava surpresa e alívio,
compartilhou os achados. Encontramos algo inesperado. Entre os tecidos da sua boca, localizamos um corpo estranho, uma formação endurecida. Acreditamos que se tratava de um fragmento, talvez de alimento, que ficou preso ali há muito tempo, e o seu corpo, em um processo de defesa, criou o tecido ao redor dele. A revelação foi um choque. Não era um tumor, não era câncer. Era algo completamente diferente, uma consequência insuspeita de um evento que ela nem sequer conseguia recordar. A complexidade do quadro, que havia gerado tanta angústia e medo, desvendava-se em uma explicação surpreendentemente simples, mas com um impacto devastador. Nos dias que se seguiram à cirurgia, Maria iniciou o processo de recuperação física. A dor aguda na língua, que a atormentara por semanas, gradualmente cedeu. No entanto, a dor emocional, aquela que reside na alma e na mente, teimava em persistir. Sentia-se frágil, como se a experiência a tivesse desconectado de si mesma. O espelho, antes um objeto neutro, tornara-se um lembrete constante do trauma. Evitava olhar para si, evitava até mesmo falar, com receio de que a dor física pudesse retornar. Ou talvez com o receio de reviver a angústia da incerteza. Mas aos poucos, com a força que a caracterizava, começou a reagir. A necessidade de processar o que havia passado a impulsionou a escrever. Relatou sua experiência, transformando o medo em palavras, a dor em reflexão. Na escola, propôs palestras sobre saúde e autocuidado, compartilhando sua jornada com alunos e colegas. Na primeira delas, uma aluna, com a sabedoria que transcende a idade, disse algo que ressoou profundamente em Maria. Agora entendo por que não devemos ignorar a dor. Você acredita que sua história pode ajudar alguém? Comente. Eu compartilho. Essa é a magia do compartilhamento, a capacidade de transformar experiências pessoais em lições universais. As histórias de superação, de enfrentamento de adversidades, têm o poder de inspirar, de confortar e de alertar. Ao compartilhar sua jornada, Maria não apenas processou seu próprio trauma, mas também abriu um canal de comunicação, incentivando outros a darem ouvidos aos sinais de seus corpos. Ela se tornou, de certa forma, uma referência, uma prova viva de que a atenção aos detalhes, por mais insignificantes que pareçam, pode fazer toda a diferença. O projeto de prevenção que ela idealizou, alimentado pela sua própria vivência, floresceu, mostrando que sua dor não fora em vão. Se essa história te tocou, comente. Eu sobrevivi. Me diga de onde você acompanhou essa história. Essa jornada passou por você também. A sobrevivência, em suas diversas formas, é uma narrativa poderosa. É a resiliência do espírito humano diante das provações. É a capacidade de encontrar força na vulnerabilidade, de renascer das cinzas. A jornada de Maria, marcada pela incerteza e pelo medo, culminou em um renascimento, em uma nova compreensão da vida e da importância de cuidar de si mesmo. Ela emergiu da experiência transformada, não mais a mesma, mas inegavelmente mais forte, mais consciente e mais grata pela segunda chance que a vida lhe ofereceu. E ao olhar para o entardecer da varanda de sua casa, um sorriso sereno em seus lábios, ela sabia que cada passo dessa jornada, por mais difícil que tenha sido, a havia moldado na pessoa resiliente e inspiradora que se tornara. A história de Maria é um lembrete pungente de que, às vezes, os maiores milagres se escondem nas mais simples e inesperadas reviravoltas. A narrativa de Maria, ao revelar a origem inesperada de sua aflição, abre portas para uma compreensão mais profunda sobre como o corpo humano reage a corpos estranhos, mesmo aqueles de natureza aparentemente inofensiva e de longa data. Este fenômeno, frequentemente subestimado pela medicina moderna, é um testemunho da complexa arquitetura defensiva do organismo.
Quando um material estranho, como um fragmento de alimento incrustado, se aloja em tecidos moles, o sistema imunológico entra em ação. A resposta inicial não é de ataque direto, mas de contenção. O corpo tenta isolar a ameaça, formando uma cápsula de tecido fibroso ao redor do corpo estranho. Esse processo, conhecido como encapsulamento, é uma estratégia evolutiva para prevenir a inflamação crônica e a disseminação de potenciais patógenos. Contudo, essa mesma barreira protetora pode, com o tempo, mimetizar a aparência de outras patologias, como tumores benignos ou até mesmo malignos, confundindo exames de imagem e biópsias iniciais. A formação de tecido cicatricial é, em si, um processo dinâmico, onde fibroblastos e colágeno desempenham papéis cruciais na reparação e isolamento. A persistência de um corpo estranho pode levar a uma inflamação de baixo grau, muitas vezes assintomática por longos períodos, mas que, sob certas condições, pode ser desencadeada, manifestando-se como dor, inchaço ou a formação de massas palpáveis. Ademais, a medicina, em sua busca incessante por desvendar os mistérios do corpo, tem explorado a interação entre o sistema imunológico e a presença de corpos estranhos. Em casos mais complexos, como a formação de granulomas, o corpo tenta encapsular substâncias que não consegue fagocitar completamente. Isso pode ocorrer com partículas de poeira, fibras de roupas ou mesmo fragmentos de materiais médicos. A resposta inflamatória crônica, embora seja uma tentativa de proteção, pode, paradoxalmente, causar danos teciduais a longo prazo e contribuir para o desenvolvimento de doenças autoimunes ou fibrose. A análise detalhada do tecido removido no caso de Maria, que revelou um corpo estranho endurecido, sugere que o material em questão era inerte o suficiente para não provocar uma resposta inflamatória aguda e agressiva, mas persistente o bastante para induzir uma reação de encapsulamento significativa. Essa formação de tecido ao redor do intruso é o que, em muitos casos, leva a diagnósticos equivocados, pois o tecido reacional pode apresentar características celulares que se assemelham a células neoplásicas. A expertise do cirurgião em reconhecer essa distinção foi fundamental para o desfecho positivo. Outra camada de complexidade surge ao considerarmos a diversidade de materiais que podem se tornar corpos estranhos em nosso organismo. Desde pequenos fragmentos de ossos de peixe que se alojam na garganta, até minúsculos cacos de vidro que podem penetrar na pele, ou mesmo partículas inaladas que se depositam nos pulmões, a lista é extensa. O corpo reage de forma diferente dependendo da natureza, tamanho e localização do objeto estranho. Materiais orgânicos, como espinhas de peixe, tendem a ser mais reativos e podem causar inflamação e infecção rapidamente. Materiais inertes, como fragmentos de plástico ou certos metais, podem permanecer no corpo por décadas, causando poucos ou nenhum sintomas, até que um evento específico, como um trauma ou uma mudança no estado de saúde do indivíduo, altere o equilíbrio. A medicina, através de técnicas como a endoscopia e a radiologia, tem aprimorado a capacidade de identificar e remover esses intrusos, minimizando os riscos associados à sua permanência prolongada. Sob essa perspectiva, a experiência de Maria nos convida a uma reflexão sobre a vigilância corporal. A ardência na língua, inicialmente descartada como uma afta, era, na verdade, um sinal de que algo estava errado. Uma manifestação da luta silenciosa do corpo contra um invasor indesejado. A dor pulsante não era apenas um sintoma, mas uma comunicação, um alerta de que o tecido estava sob estresse. A formação de tecido cicatricial ao redor do corpo estranho, embora uma defesa eficaz, mascarou a verdadeira causa do problema, transformando um pequeno incidente em um dilema diagnóstico. A lição fundamental reside na necessidade de não subestimarmos os sinais do nosso corpo.
Uma investigação médica criteriosa, como a biópsia e a subsequente cirurgia, foi essencial para desvendar o mistério, revelando que o pesadelo de Maria era, na verdade, a consequência de um acidente cotidiano. Um fragmento esquecido que, ao longo do tempo, transformou a língua em um palco de reações biológicas complexas e surpreendentes. Portanto, quando você se deparar com uma dor persistente ou um sintoma incomum, mesmo que pareça trivial, lembre-se da história de Maria. Considere a possibilidade de que seu corpo esteja tentando lhe dizer algo importante. A capacidade de autorreparação e defesa do organismo é notável, mas nem sempre é suficiente para resolver todos os problemas sem intervenção. A atenção aos detalhes, a busca por conhecimento e a confiança na orientação médica são pilares essenciais para a manutenção da saúde e do bem-estar. A medicina, com seus avanços e suas complexidades, oferece ferramentas poderosas para investigar e tratar uma vasta gama de condições. E a história de Maria é um exemplo de como a perseverança e a investigação aprofundada podem levar a descobertas surpreendentes e a recuperação da qualidade de vida. A jornada de Maria, embora centrada em uma condição física específica, lança luz sobre um aspecto mais amplo da saúde. A intrincada relação entre o ambiente interno do nosso corpo e os fatores externos que, por vezes, se manifestam de maneiras insidiosas. A presença de um corpo estranho, como o fragmento que causou a sua aflição, pode ser vista como um microcosmo de como o nosso organismo reage a desafios, sejam eles microbianos, químicos ou físicos. Essa capacidade de encapsulamento, embora protetora, também demonstra a complexidade das respostas inflamatórias crônicas. Em vez de uma eliminação rápida e eficaz, o corpo opta por isolar o problema, criando uma barreira que, em longo prazo, pode se tornar um fardo. Esse processo de encapsulamento é mediado por células como macrófagos e fibroblastos, que secretam matriz extracelular, incluindo colágeno, para formar a cápsula. A composição e a espessura dessa cápsula variam dependendo do material encapsulado e da duração da exposição. Além disso, a persistência de um corpo estranho pode ter implicações na fisiologia local, alterando a biomecânica dos tecidos e influenciando a sinalização celular. No caso da língua de Maria, a presença do fragmento endurecido certamente afetou a mobilidade e a sensibilidade da área, contribuindo para a dor pulsante que ela experimentava. Essa interferência mecânica, combinada com a resposta inflamatória crônica, pode criar um ciclo vicioso de dor e disfunção. O que começa como uma agressão pontual pode evoluir para um estado de desequilíbrio mais duradouro, exigindo uma intervenção cirúrgica para restaurar a normalidade. Essa capacidade do corpo de reagir a invasores, mesmo os mais inertes, é uma demonstração de sua engenhosidade, mas também um lembrete de sua vulnerabilidade a elementos externos que não consegue processar ou eliminar. Adentrando um pouco mais na perspectiva molecular, é fascinante observar como o tecido conjuntivo se organiza em resposta a um estímulo persistente. A fibrose, o processo de formação excessiva de tecido conjuntivo, é uma resposta comum a lesões crônicas e inflamações. No caso de Maria, o corpo agiu para conter o fragmento, formando um tecido denso que o aprisionou. Essa reação não é exclusiva de corpos estranhos. Ela também é observada em condições como cicatrizes hipertróficas, fibrose pulmonar e cirrose hepática. A diferença crucial reside na natureza do estímulo e na capacidade do corpo de diferenciar entre um agente benigno e uma ameaça real. A dificuldade de distinção, em muitos casos, leva o organismo a uma resposta exagerada ou inadequada, criando problemas secundários a partir de uma tentativa de solucionar um primário. Por outro lado,
É importante considerar como a localização desse corpo estranho na língua de Maria influenciou a gravidade e a percepção dos sintomas. A língua é um órgão altamente vascularizado e sensível, essencial para funções vitais como a fala, a deglutição e o paladar. Qualquer alteração significativa em sua estrutura ou integridade pode ter um impacto profundo na qualidade de vida de um indivíduo. A dor intensa e a dificuldade de comer e falar foram manifestações diretas dessa localização estratégica. Imagine, por um momento, se um corpo estranho semelhante se alojasse em um tecido menos sensível ou menos vital, como um músculo do braço. A resposta do corpo poderia ser semelhante em termos de encapsulamento, mas a manifestação sintomática seria drasticamente diferente, talvez passando despercebida por mais tempo. Em suma, a experiência de Maria, embora aparentemente singular, reflete princípios biológicos fundamentais sobre a interação entre o organismo e elementos externos. A capacidade de encapsulamento, a resposta inflamatória crônica e a subsequente fibrose são mecanismos de defesa que, em certas circunstâncias, podem se tornar a própria fonte do problema. A história nos ensina que por trás de um sintoma aparentemente simples pode haver uma complexa teia de reações fisiológicas em andamento, exigindo atenção e investigação cuidadosa. A medicina, ao desvendar esses processos, continua a expandir nosso conhecimento sobre a resiliência e a fragilidade do corpo humano, sempre em busca de soluções que restaurem o equilíbrio e a saúde. A complexidade da resposta tecidual a corpos estranhos pode ser ainda mais aprofundada ao considerarmos as implicações imunológicas de longo prazo. A formação de um granuloma, por exemplo, que é uma agregação de macrófagos modificados, células de defesa do corpo, em torno de um material que ele não consegue digerir completamente, representa uma estratégia de isolamento prolongado. No caso de Maria, embora o fragmento possa ter sido relativamente inerte, a sua presença contínua por um período extenso, possivelmente anos, teria mantido um estado de vigilância imunológica constante naquela região específica. Esse estado de alerta, mesmo que de baixa intensidade, pode levar a alterações sutis na microcirculação e na matriz extracelular circundante, preparando o terreno para uma resposta mais robusta caso o corpo estranho se torne mais proeminente ou cause uma irritação mecânica mais significativa, como a dor pulsante que ela sentiu. Ademais, a dinâmica celular envolvida na formação da cápsula fibrosa não é estática. As células que compõem essa barreira, como os fibroblastos, podem continuar a produzir colágeno e outras proteínas da matriz, levando a um endurecimento progressivo do tecido. Esse endurecimento pode não só dificultar a remoção cirúrgica, mas também alterar a função do tecido circundante de maneiras que ainda não compreendemos totalmente. Pense em como uma cicatriz antiga em sua pele pode se tornar mais rígida com o tempo. Um fenômeno semelhante ocorre em nível microscópico nos órgãos internos. Essa progressão do endurecimento tecidual é um testemunho da plasticidade do nosso corpo, mas também uma fonte de potenciais complicações, pois o tecido endurecido pode restringir o movimento e a função de estruturas adjacentes. Outro aspecto intrigante reside na possibilidade de que o corpo estranho tenha atuado como um ninho para outros micro-organismos oportunistas. Embora o fragmento em si não fosse infeccioso, sua presença poderia ter criado um ambiente propício para o crescimento bacteriano ou fúngico em baixa contagem, que passaria despercebido pelos exames iniciais. Essas infecções subclínicas, mantidas sob controle pela resposta imunológica do corpo, poderiam contribuir para a inflamação crônica e a dor persistente. A cirurgia
Ao remover o corpo estranho e o tecido encapsulado, teria efetivamente eliminado esse ninho, interrompendo o ciclo de inflamação e dor. Essa hipótese, embora não confirmada no caso de Maria, é uma consideração importante na medicina, especialmente em casos de inflamação crônica de origem indeterminada. Consideremos agora a ressonância dessa história com a experiência cotidiana de muitas pessoas. Quantas vezes não nos deparamos com pequenas irritações, dores localizadas que minimizamos por não terem uma causa aparente ou por parecerem insignificantes? A lição que emana da jornada de Maria é a importância da escuta ativa do próprio corpo. A dor, a ardência, a sensação de algo fora do lugar são todos sinais que merecem atenção. Ignorá-los pode significar permitir que um problema, inicialmente pequeno, evolua para algo mais complexo e de difícil manejo. A tecnologia médica, como a biópsia e a análise histopatológica, desempenha um papel crucial na decodificação desses sinais, transformando incertezas em diagnósticos precisos e, consequentemente, em tratamentos eficazes. A história de Maria é um convite à reflexão sobre a complexidade oculta em nosso próprio corpo e a necessidade de uma abordagem atenta e informada em relação à nossa saúde. A jornada de Maria, ao revelar a origem inesperada de sua aflição, abre portas para uma compreensão mais profunda sobre como o corpo humano reage a corpos estranhos, mesmo aqueles de natureza aparentemente inofensiva e de longa data. Este fenômeno, frequentemente subestimado pela medicina moderna, é um testemunho da complexa arquitetura defensiva do organismo. Quando um material estranho, como um fragmento de alimento incrustado, se aloja em tecidos moles, o sistema imunológico entra em ação. A resposta inicial não é de ataque direto, mas de contenção. O corpo tenta isolar a ameaça, formando uma cápsula de tecido fibroso ao redor do corpo estranho. Esse processo, conhecido como encapsulamento, é uma estratégia evolutiva para prevenir a inflamação crônica e a disseminação de potenciais patógenos. Contudo, essa mesma barreira protetora pode, com o tempo, mimetizar a aparência de outras patologias, como tumores benignos ou até mesmo malignos, confundindo exames de imagem e biópsias iniciais. A formação de tecido cicatricial é, em si, um processo dinâmico, onde fibroblastos e colágeno desempenham papéis cruciais na reparação e isolamento. A persistência de um corpo estranho pode levar a uma inflamação de baixo grau, muitas vezes assintomática por longos períodos, mas que, sob certas condições, pode ser desencadeada, manifestando-se como dor, inchaço ou a formação de massas palpáveis. Ademais, a medicina, em sua busca incessante por desvendar os mistérios do corpo, tem explorado a interação entre o sistema imunológico e a presença de corpos estranhos. Em casos mais complexos, como a formação de granulomas, o corpo tenta encapsular substâncias que não consegue fagocitar completamente. Isso pode ocorrer com partículas de poeira, fibras de roupas ou mesmo fragmentos de materiais médicos. A resposta inflamatória crônica, embora seja uma tentativa de proteção, pode, paradoxalmente, causar danos teciduais a longo prazo e contribuir para o desenvolvimento de doenças autoimunes ou fibrose. A análise detalhada do tecido removido no caso de Maria, que revelou um corpo estranho endurecido, sugere que o material em questão era inerte o suficiente para não provocar uma resposta inflamatória aguda e agressiva, mas persistente o bastante para induzir uma reação de encapsulamento significativa. Essa formação de tecido ao redor do intruso é o que, em muitos casos, leva a diagnósticos equivocados, pois o tecido reacional pode apresentar características celulares que se assemelham às células neoplásicas. A expertise do cirurgião em reconhecer essa distinção foi fundamental para o desfecho positivo.
Outra camada de complexidade surge ao considerarmos a diversidade de materiais que podem se tornar corpos estranhos em nosso organismo. Desde pequenos fragmentos de ossos de peixe que se alojam na garganta, até minúsculos cacos de vidro que podem penetrar na pele, ou mesmo partículas inaladas que se depositam nos pulmões, a lista é extensa. O corpo reage de forma diferente dependendo da natureza, tamanho e localização do objeto estranho. Materiais orgânicos, como espinhas de peixe, tendem a ser mais reativos e podem causar inflamação e infecção rapidamente. Materiais inertes, como fragmentos de plástico ou certos metais, podem permanecer no corpo por décadas, causando poucos ou nenhum sintomas, até que um evento específico, como um trauma ou uma mudança no estado de saúde do indivíduo, altere o equilíbrio. A medicina, através de técnicas como a endoscopia e a radiologia, tem aprimorado a capacidade de identificar e remover esses intrusos, minimizando os riscos associados à sua permanência prolongada. Sob essa perspectiva, a experiência de Maria nos convida a uma reflexão sobre a vigilância corporal. A ardência na língua, inicialmente descartada como uma afta, era, na verdade, um sinal de que algo estava errado. Uma manifestação da luta silenciosa do corpo contra um invasor indesejado. A dor pulsante não era apenas um sintoma, mas uma comunicação, um alerta de que o tecido estava sob estresse. A formação de tecido cicatricial ao redor do corpo estranho, embora uma defesa eficaz, mascarou a verdadeira causa do problema, transformando um pequeno incidente em um dilema diagnóstico. A lição fundamental reside na necessidade de não subestimarmos os sinais do nosso corpo. Uma investigação médica criteriosa, como a biópsia e a subsequente cirurgia, foi essencial para desvendar o mistério, revelando que o pesadelo de Maria era, na verdade, a consequência de um acidente cotidiano, um fragmento esquecido que, ao longo do tempo, transformou a língua em um palco de reações biológicas complexas e surpreendentes. A intricada dança entre o corpo e os materiais estranhos que nele se alojam pode ser ainda mais detalhada ao explorarmos as implicações da resposta inflamatória em um nível celular e molecular mais profundo do que antes discutido. Quando um corpo estranho, como o fragmento na língua de Maria, se torna um inquilino indesejado, ele não apenas ocupa espaço físico, mas também desencadeia uma cascata de sinalizações bioquímicas. Células imunes, como os macrófagos, migram para o local, liberando citocinas, pequenas proteínas que atuam como mensageiros, orquestrando a resposta inflamatória. Algumas dessas citocinas, como o fator de necrose tumoral alfa, TNF-A, e a interleucina 1 e L1, são pró-inflamatórias, promovendo a migração de mais células imunes e estimulando a produção de outras moléculas inflamatórias. Essa atividade contínua, mantida pela presença persistente do corpo estranho, pode eventualmente levar a um estado de inflamação crônica de baixo grau, que, embora sutil, é prejudicial aos tecidos circundantes. Além disso, a matriz extracelular, aquela rede de proteínas e outras moléculas que dá suporte estrutural às células, também é afetada. Fibroblastos, estimulados pelas citocinas inflamatórias, aumentam a produção de colágeno. Essa deposição excessiva de colágeno é a base da fibrose, o processo que leva ao endurecimento e à cicatrização do tecido. No caso de Maria, a cápsula fibrosa que se formou ao redor do fragmento atuou como um escudo, confinando o problema. Contudo, essa mesma cápsula, ao se tornar mais espessa e rígida com o tempo, pode começar a comprimir nervos e vasos sanguíneos locais. Essa compressão pode ser a causa da dor pulsante que ela sentiu. Uma dor não apenas decorrente da inflamação, mas também da pressão mecânica exercida pelo tecido endurecido sobre as estruturas sensíveis da língua.
Em um nível ainda mais microscópico, a própria estrutura do fragmento pode influenciar a natureza da resposta do corpo. Se o material for poroso, por exemplo, ele pode abrigar bactérias ou outros micro-organismos, criando um reservatório para infecções latentes. Essas infecções, mesmo que subclínicas, podem perpetuar a resposta inflamatória, pois o sistema imunológico tenta, sem sucesso, erradicar os invasores. A presença de biofilmes, comunidades microbianas envoltas em uma matriz polimérica protetora, é um fenômeno bem documentado em corpos estranhos médicos, como implantes ortopédicos. Embora o fragmento na boca de Maria provavelmente não fosse um biofilme complexo, a possibilidade de colonização microbiana não pode ser totalmente descartada e adiciona outra camada de complexidade à forma como o corpo lida com a intrusão. Consequentemente, a remoção cirúrgica do corpo estranho e do tecido encapsulado não é apenas um ato de extirpação, mas também um desligamento de um circuito inflamatório crônico. Ao remover a fonte do problema e o tecido reacional que se formou em torno dele, o corpo é liberado da necessidade de manter essa resposta defensiva contínua. Isso permite que o processo de cicatrização normal se estabeleça, levando à reparação do tecido e à restauração da função. A história de Maria, nesse sentido, ilustra vividamente como um evento aparentemente menor, quando persistente, pode desencadear uma série de reações fisiológicas complexas, culminando em um dilema diagnóstico que, felizmente, pode ser resolvido com intervenção médica. Pense em como, em seu dia a dia, você pode ter sentido um leve desconforto persistente em alguma parte do corpo, algo que você atribuiu ao cansaço ou a um mau jeito, mas que talvez fosse um sinal semelhante de que algo estava sendo silenciosamente encapsulado em seu organismo. Ao tecermos juntos os fios dessa narrativa, percebe-se que a experiência de Maria, embora singular em seus detalhes, reverbera com verdades universais sobre a condição humana e a intrincada relação entre corpo, mente e o ambiente que nos cerca. As reflexões que emergiram ao longo desta exploração, que se debruçaram sobre a sutileza dos sinais corporais e a complexidade das respostas biológicas, convidam a uma pausa reflexiva. Não se trata de recontar os eventos, mas de sentir a ressonância das dinâmicas que eles desvelaram. É como se, ao observar a tempestade através de uma janela, pudéssemos sentir a força do vento e a intensidade da chuva, sem, contudo, estarmos molhados. A jornada nos trouxe a um ponto onde as nuances da percepção e as realidades fisiológicas se entrelaçam de maneira profunda. Refletindo sobre essa jornada até agora, somos levados a considerar a própria natureza do que significa estar bem. O que antes parecia uma certeza inabalável, um estado de ser que raramente era questionado, revela-se, sob um olhar mais atento, como um equilíbrio delicado, suscetível a alterações sutis que podem, com o tempo, manifestar-se de formas inesperadas. As nossas rotinas, por mais sólidas que pareçam, podem esconder em seus interstícios os gatilhos para transformações significativas. A forma como interpretamos os desconfortos, as dores que minimizamos, os avisos que o corpo nos envia, tudo isso compõe um mapa complexo que nos orienta ou nos desorienta em nossa busca por saúde e bem-estar. As descobertas feitas ao longo deste percurso nos convidam a uma nova perspectiva sobre a cautela e a atenção que devemos dedicar aos sussurros de nosso próprio organismo. À medida que nos aproximamos do desfecho desta narrativa, o que se apresenta não é um simples resumo, mas uma convergência de ideias que ganham um novo brilho, uma nova dimensão.
as diversas camadas de complexidade que foram desvendadas, as interconexões entre o aparentemente banal e o profundamente significativo culminam em uma compreensão mais sutil e abrangente. É como se, após observar os componentes individuais de um mecanismo intrincado, finalmente pudéssemos apreciar a harmonia e a engenhosidade do conjunto em funcionamento. As reflexões que se seguirão buscarão capturar essa essência, essa síntese silenciosa, que emerge da observação atenta dos processos que moldam nossas vidas e nossa saúde. A transição para o encerramento é, portanto, um convite a contemplar a paisagem formada pelas experiências compartilhadas, preparando o terreno para a derradeira perspectiva. A jornada de Maria, desde a singela ardência na língua até a revelação de um corpo estranho encapsulado, transcende a mera cronologia de eventos médicos. Ela se desdobra como uma metáfora profunda sobre a natureza da nossa existência e a forma como interagimos com o mundo, tanto o exterior quanto o interior. O que começou como um incômodo ignorado, um sintoma descartado como insignificante, transformou-se no catalisador de uma profunda reavaliação da vida. Essa transformação não foi apenas física, com a remoção do que a afligia, mas de maneira mais pungente, emocional e existencial. A experiência serviu como um espelho, refletindo não apenas a fragilidade do corpo, mas também a força resiliente do espírito humano quando confrontado com a incerteza. A capacidade de transformar uma vivência de medo e angústia em aprendizado e em um catalisador para o bem-estar coletivo é, em si, um testemunho da capacidade humana de encontrar significado mesmo nas adversidades mais inesperadas. O corpo, com sua linguagem sutil e por vezes imperiosa, nos convida a uma escuta constante. A história de Maria ressalta a importância de não silenciarmos esses sinais, por mais banais que possam parecer à primeira vista. A dor, a ardência, a sensação de algo que não está em seu devido lugar, são mais do que meros incômodos passageiros. São mensagens codificadas que nosso organismo nos envia. Ignorá-las pode significar permitir que um pequeno desequilíbrio se instale, ganhe corpo e, eventualmente, demande uma intervenção mais complexa. A lição que emerge não é de alarmismo, mas de uma vigilância consciente e informada. É um convite a cultivar uma relação de respeito e atenção com nosso próprio corpo, reconhecendo-o não como um mero veículo, mas como um complexo ecossistema de sinais e respostas, um universo em constante comunicação. Assim, a verdadeira prática começa agora, na forma como escolhemos ouvir e responder a esses sinais em nosso cotidiano. A história de Maria nos lembra que a saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico, uma jornada contínua de autoconhecimento e cuidado. Ao nos darmos conta de que até mesmo o mais ínfimo fragmento pode desencadear uma reação tão complexa, somos impelidos a olhar para nossas vidas com uma nova perspectiva. A capacidade de aprender com as experiências, de transformar o medo em força e de compartilhar essa sabedoria para inspirar outros é o legado mais valioso que podemos construir. A serenidade reencontrada por Maria, não como uma volta ao passado, mas como uma nova forma de ser, mais forte e consciente, é a prova de que, mesmo após as tempestades, é possível encontrar um novo amanhecer, um horizonte de esperança e